Confira. Na noite de hoje nós vamos dar continuidade ao mesmo assunto que já temos trabalhado nas duas aulas iniciais, que é a mediunidade com Jesus, caminho do aperfeiçoamento interior. A terceira aula. Nós estamos estudando a passagem do Evangelho de Mateus, do capítulo 11, versículos 28, 29 e 30, estudando essa passagem à luz da mediunidade. Quando Jesus nos convida: vinde a mim, todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Nós vimos que esses 3 versículos encerram um convite ao chamado autoencontro amoroso, em 6 etapas, em que todos nós, especialmente o médium, é convidado a tomar Jesus como modelo, tornando-o verdadeiramente o caminho da verdade e da vida, o mestre que nos conduz a Deus. Nós estamos estudando cada uma dessas etapas. Na nossa aula anterior, nós estudamos a primeira etapa. Hoje nós vamos estudar a segunda etapa. A primeira etapa é reconhecer-se em sofrimento, aflito e sobrecarregado, a partir das próprias ações de desamor, rebeldia e orgulho diante da vida, buscando o arrependimento sincero. Então nós vimos na aula passada os caminhos trilhados por Paulo de Tarso antes de conhecer Jesus, o caminho trilhado por Judas Iscariotes, que conhecia Jesus na intimidade, mas mesmo assim, a partir das ações de desamor, rebeldia e orgulho que o caracterizava na época, ele buscou um processo temporal naquilo que era profundamente espiritual e existencial. E ele confundiu o messianato de Jesus com o poderio temporal. E aí acabou vendendo Jesus aos sacerdotes do Sinédrio e acabou suicidando-se por isso. Nós vimos toda a trajetória dele. E vimos também as ações de desamor, de rebeldia e de orgulho vividas por Ivone Pereira antes de se entregar ao amor de Jesus. Nas encarnações como Ruth Carolina, como Andréa de Guzmán e Berthe de Somerville. E todo o trabalho de regeneração dela na direção do bem, nós vamos ver na noite de hoje, assim como de Judas também. A segunda etapa, após o reconhecimento da própria incúria pelo arrependimento sincero, ir ao encontro do amor incondicional que Jesus representa, com o objetivo de conseguir alívio ao sofrimento, para que possa se tornar um aprendiz do Mestre. Na terceira etapa, tomar a lei de amor, justiça e caridade como diretriz de vida para poder aprender. Na quarta etapa, tornar-se efetivamente um aprendiz do Mestre, amoroso, brando e humilde de coração. A quinta etapa, encontrar a serenidade e a harmonia geradas pela condição de ser um aprendiz. E a sexta etapa, tornar a própria vida suave e a evolução por meio do aprendizado um fardo leve de ser carregado.
Nós vamos, na noite de hoje, trabalhar a segunda etapa, que é essa de, após o reconhecimento da própria incúria pelo arrependimento sincero, ir ao encontro do amor incondicional que Jesus representa, com o objetivo de conseguir alívio ao sofrimento, para que possa se tornar um aprendiz do Mestre. Quando Jesus nos convida, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está nos fazendo um convite muito importante. A maioria dos cristãos entende esse convite de uma maneira muito superficial, que seria simplesmente a pessoa se dizer cristão, porque Jesus já veio para nos salvar, basta seguir determinadas fórmulas e tudo está resolvido. Já a salvação vem de uma forma muito fácil, bastando dizer-se cristão. Jesus nunca preconizou proposta de superficialidade, ao contrário. O movimento dele era sempre de aprofundar nas coisas mais simples da vida. Então a proposta do vinde a mim não é uma proposta simplista de bater no peito e se dizer cristão e tudo está resolvido como por encanto, de uma forma fácil, simplesmente a partir de fórmulas específicas. Ir ao encontro de Jesus é ir ao encontro do amor incondicional que ele representa. Jesus é a grande fonte de amor incondicional. Nós somos convidados a modelar Jesus, trazendo esse amor incondicional para as nossas vidas. Nós vamos ver esse amor incondicional de Jesus com Paulo de Tarso, de Jesus com Judas e de Jesus com Ivone Pereira. Cada um, ao seu jeito, foram ao encontro de Jesus. Cada um deles, ao seu jeito, assumir esse compromisso com amor incondicional. Nós somos todos convidados a fazer o mesmo. Errar faz parte da vida. Faz parte do aprendizado do espírito ignorante que está no processo de evolução. Permanecer no erro já é um problema para nós. Todos nós somos convidados a assumir uma postura de amor incondicional para podermos nos libertar do erro a partir da verdade libertadora. Porque não existe lei divina de punição. A lei é sempre de amor. A lei é de justiça e de caridade. É de misericórdia. Então, quando nós somos convidados a ir ao encontro desse amor incondicional, a partir do arrependimento sincero, nós estamos verdadeiramente assumindo o compromisso de ir ao encontro de Jesus. Todos nós, médiuns, somos convidados, sejamos ostensivos ou não, somos convidados a ir ao encontro desse amor, trazendo esse amor para dentro das nossas vidas, para que realmente nós possamos realizar a mediunidade dignificada com Jesus. Vejamos todo o caminho que Saulo de Tarso realiza para ir ao encontro de Jesus. Nós vimos na nossa aula passada que Saulo de Tarso, ele foi
chegou a ponto de mistificar para, de alguma maneira, perseguir os cristãos. Forjou testemunhos, forjou processos, buscou colocar situações que não eram reais para poder, de uma forma minimamente legal, porque já havia um Estado de Direito, mesmo que fosse ainda muito rudimentar na época, e ele forjou uma série de processos para poder perseguir os cristãos. Quando ele sabe que um senhor chamado Ananias havia convertido a sua ex-noiva, que ele tinha abandonado logo após a morte do seu irmão Gesiel, Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, quando ele sabe que Ananias é que havia convertido a sua noiva ao cristianismo, o que Saulo pensa? Que ele precisava matar Ananias. O pai adotivo da sua noiva Abigail tenta conversar com ele, mostrando que em hipótese alguma na lei havia uma justificativa para matar um benfeitor. E Ananias tinha sido o grande benfeitor de Abigail, quando ele mesmo, Saulo, a havia abandonado por orgulho. Depois ele se arrepende e volta, mas ela já estava muito doente, com tuberculose, praticamente aguardando a desencarnação. E ele se redobra em ódio a Jesus por causa disso. E o pai adotivo de Abigail conversa com ele. E ele diz que uma coisa era interpretar a lei, outra coisa era defender a lei. Todo um processo que Saulo vivenciava de desamor, de rebeldia e de orgulho, criando situações profundas de mistificação para poder ali perseguir os cristãos. E aí ele vai até Damasco para encontrar-se com Ananias e poder encarcerar Ananias e submeter ao julgamento do Sinédrio para lapidar Ananias, assim como foi lapidado Estevão, Gesiel, irmão de Abigail. Então nós vamos começar o relato de Emmanuel, do livro Paulo Estevão, já Saulo a caminho de Damasco. Ele começa nessa ida até Damasco a refletir sobre a sua vida. Saulo, já um médium, ainda não, a mediunidade dele ainda não aflorada, mas um médium com uma capacidade intuitiva muito grande, ele que estava até aquele momento sendo assediado por espíritos inimigos do próprio cristianismo nascente, inimigos que, claro, que não, como eles não podiam e não tinham condições de se insurgir contra Jesus, ele se insurgiu contra os primeiros cristãos. E Saulo foi um grande instrumento nesse primeiro momento que nós estudamos na nossa aula passada, de espíritos menos felizes. Quando ele vai até Damasco, ele é envolvido, muito provavelmente, tudo indica, nas entrelinhas deste texto que nós vamos ver, pelos dois irmãos de Corinto, Abigail e Estevão, Gesiel, que envolvem Saulo preparando-o para o grande encontro com Jesus que logo aconteceria. Então vejamos aqui o relato de Emmanuel, que é belíssimo. Sua vida assinalava-se por ideias poderosas, mas no seu íntimo lutava com antagonismos irreconciliáveis. As noções da lei de Moisés
Parecia-lhe não lhe bastar a sede devoradora. O mistério da dor e dos destinos diferenciais crivava-o de enigmas insolúveis e sombrias interrogações. Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. Ele próprio não saberia explicar o que se passava. Suas reminiscências atingiam os períodos da primeira infância. Todo o seu passado laborioso aclarava-se nitidamente naquele exame introspectivo. Dentre todas as figuras familiares, a lembrança de Estevão e Abigail destacava-se como a solicitá-lo para mais fortes interrogações. Por que haviam adquirido os dois irmãos de Corinto tal ascendência em todos os problemas do seu ego? Então aqui nesse questionamento a gente vê que realmente o Saulo ele começa, sem ele saber porquê, fazer toda uma retrospectiva da vida dele. Ele percebe que no movimento cristão, o chamado Irmãos do Caminho, na época, ainda não o cristianismo, ele percebe que havia algo diferente, algo profundo que ele não sentia dentro do farisaísmo. E as figuras de Estevão e Abigail não saíam da sua mente. Mesmo no auge da perseguição aos cristãos, ele sempre lembrava de Abigail com carinho, mas ao mesmo tempo, logo em seguida, ele redobrava nas perseguições. Continuemos sentindo a passagem no coração, porque ela é realmente muito significativa. Recordava os amigos mais eminentes, e em nenhum deles encontrou qualidades morais semelhantes às daquele jovem pregador do caminho, que afrontara a sua autoridade político-religiosa diante de Jerusalém em peso, desdenhando a humilhação e a morte, para morrer depois, abençoando-lhe as resoluções iníquas e implacáveis. Que força os unira nos labirintos do mundo, para que o seu coração nunca mais os esquecesse? Quando nós refletimos na nossa aula passada, que Saulo teve o primeiro grande convite a seguir Jesus, a se entregar ao amor de Jesus, foi exatamente na preleção de Estevão, que ele ficou admirado com a capacidade da exposição do Estevão e a beleza do cristianismo. Muito provavelmente, isso são cogitações nossas, Saulo era para se converter ao cristianismo ali, e Estevão seria talvez o grande companheiro dele, encarnado, não desencarnado como foi. E Abigail também provavelmente seria a grande companheira dele, amenizando muito a tarefa dele, mas que por rebeldia, por desamor e orgulho, ele trilhou outro caminho. E Jesus, que utiliza do nosso mal para que haja sempre um bem, coloca Estevão e Abigail de novo no caminho de Saulo, para o chamar a realmente ao compromisso que ele veio fazer. Porque no próprio Evangelho fala que Saulo era o vaso escolhido. O vaso escolhido no sentido que ele veio já com compromisso com Jesus, mas que no meio do caminho ele desviou por orgulho de raça, por rebeldia e por desamor. Por isso, essa pergunta que Saulo, na sua intimidade, faz: que força os unira nos labirintos do mundo
para que o seu coração nunca mais os esquecesse os dois irmãos de Corinto, Estevão e Abigail, porque eles estavam ligados profundamente por laços de amor. Aqueles laços que são indestrutíveis, como posteriormente, após a conversão de Saulo, Estevão passa a ser o grande companheiro dele durante os mais de 30 anos do seu apostolado. Estevão e Abigail. O Afro levanta aqui o algoz e a vítima. Jesus é tão sábio, tão amoroso, que ele sempre vai dar oportunidade para que as vítimas ou as supostas vítimas reencontrem com seus algozes para um caminho em comum de regeneração. O primeiro grande exemplo é a dupla Estevão, Paulo de Tarso. Mas temos múltiplos exemplos. A própria Ivone Pereira, Ruth Carolina, também é um exemplo de que espíritos ligados a ela que foram desequilibrados em algum momento por ela, também se tornaram companheiros de trabalho junto com ela. Continuemos aqui. A verdade dolorosa é que se encontrava sem paz interior. Não obstante a conquista e gozo de todas as prerrogativas e privilégio entre os vultos mais destacados de sua raça, atormentado pelas indagações profundas que lhe assoberbavam a mente, pareceu despertar de um grande pesadelo. Devia ser meio-dia. Em dado instante, quando mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tomba no animal ao desamparo sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, e no caminho vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam nos ombros a nazarena, os olhos magnéticos emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo, e foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarsense não sabia que estava instintivamente de joelhos. Sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração numa atitude desesperada. Incoercível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. Que significava aquilo? De quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração precípite de emoções desconhecidas? Saulo interroga em voz trêmula e receosa: Quem sois vós, Senhor? Aureolada de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: Eu sou Jesus. Então viu-se orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo, em pranto convulsivo. Dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida. Diante dos olhos tinha agora, e assim,
aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era a verdade pura. A crença de Abigail era a senda real. Aquele era o Messias. E que amor deveria animar-lhe o coração, cheio de augusta misericórdia, para vir encontrá-lo nas estradas desertas, a ele, Saulo, que se arvorara em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis? Experimentou invencível vergonha do seu passado cruel. Uma torrente de lágrimas impetuosas lavava-lhe o coração. Notou que Jesus se aproximava e contemplava-o carinhosamente. O mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal: não recalcitres contra os aguilhões. Saulo compreendeu, desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam a cada momento, em qualquer parte, a meditação dos novos ensinamentos. O Cristo chamara-o por todos os meios e de todos os modos. O moço de Tarso soluçava ante a expressão doce e persuasiva do Messias Nazareno. Considerava o tempo perdido em caminhos escabrosos e ingratos. Certo, o Salvador apiedara-se do seu coração leal e sincero, consagrado ao serviço da lei, e descera da sua glória, estendendo-lhe as mãos divinas. Ali mesmo, no santuário augusto do Espírito, fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Então Saulo reconhece o erro, arrepende-se imediatamente do erro e faz esse protesto aqui: entregar-se a Jesus para sempre. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então esse é o verdadeiro sentido do vinde a mim. Ir ao encontro de Jesus não para receber, mas para doar. E o médium espírita cristão é convidado a isso. A maioria das pessoas que se dizem cristãs ainda estão acreditando que Jesus é só para que elas recebam alívio constantemente e que elas continuem se sobrecarregando e recebendo alívio. Nessa superficialidade que nós ainda encaramos a vida. Mas a proposta não é essa. É de ir ao encontro de Jesus para trazer o amor incondicional que Ele é o grande modelo para dentro das nossas vidas. Para se entregar a Jesus para sempre. Jesus que é o nosso modelo e guia. O caminho, a verdade e a vida que nos conduz a Deus. Então esse é o convite que Jesus faz a Saulo, que faz a Judas, que nós vamos ver daqui a pouco, e faz a todos nós, que nós realmente sigamos ao encontro dele, não para ficar como pedintes contumazes, mas para realmente doar, para doar a nossa vida a Ele. Porque aquele que dá a vida a Ele, ganhá-lo-á.
Aquele que quiser ganhar a vida do mundo, perdê-la-á, como ele mesmo ensina. Banhado em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo, sob o olhar assombrado dos companheiros e ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé. Senhor, que quereis que eu faça? Saulo era muito resoluto quando perseguidor dos cristãos.